O filho da ciência que balbucia busca naturalmente a palavra que lhe falta no olhar divino. Mas na própria ciência, na ciência cristã, encontramos o escabelo que, elevando-nos para Deus, nos permite retornar ao estudo com uma alma mais iluminada e com os dons do profeta. Tudo que instrui leva a Deus por um caminho seguro. Toda verdade autêntica é por si mesma eterna, e sua eternidade orienta-nos à eternidade da qual ela é uma revelação. Através da natureza e da alma, para onde podemos ir senão a sua origem? Se não chegarmos até ela, é porque houve um desvio no caminho. Com um salto, um espírito inspirado e reto transpõe os graus intermediários, e toda questão que surge para ela, sejam quaisquer forem as respostas particulares que apresente, uma secreta voz responde: Deus. Bom, pessoal, é com grande alegria que hoje, dia 28 de janeiro, a igreja celebra a festa de Santo Tomás de Aquino, né? O doutor Angélicos, uma figura, uma das mais importantes figuras da filosofia, da teologia católica, né? E sem dúvida nenhuma também importante para a educação clássica, né? Pois é a partir de todo o seu legado que se constrói uma tentativa, né, de uma filosofia, de uma educação realista, né, que formou grandes nomes, como Gilbert Keith Chesterton, né, que foi um dos sujeitos que, inclusive, fez uma biografia, né, escreveu uma biografia de São Tomás de Aquino, e diversos outros, né, Venerável Fulton Sheen, o próprio Tolkien, que eu gosto bastante, e diversos outros, né. A escolástica no geral, né? Mas quem foi São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, né? Ele foi um frade, né? Um frade católico que desde cedo sentiu muito essa vocação intelectual, né? Tem um quadro muito bonito ilustrando essa vocação. Mas o intuito deste vídeo aqui de hoje não é nem tanto ser um vídeo muito biográfico, né? Apesar de São Tomás ser alguém espetacular em todas as áreas, né? Até pela sua santidade, pelo seu amor à verdade que é manifesto também na prática, né, na vida prática. Muito se fala, às vezes, de uma educação ou de estudo, né, que não tem a ver, que não é aliado com uma vida cotidiana, né? Aliás, são temas filosóficos, esotéricos, distantes, mas São Tomás ele quebra esse preconceito, né? Muito pelo contrário, muito pelo seu grande entendimento filosófico, é o que permite, né, ele seguir à risca tudo aquilo que ele acredita, né? Ao ponto de... É impressionante, assim, quando se estuda a vida prática de São Tomás de Aquino, de confessar pecados ao padre, coisa assim, de como se... o que eu tenho para confessar é o medo do trovão, assim, de tão reta que era a vida que ele levava, assim, diante de Deus. É algo, assim, maravilhoso. Sem contar de outros fatos extraordinários, né, assim, que muitos atribuem, como o fato dele, uma vez, estar conversando, né, simplesmente com o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né, ele dentro de um quarto lá, as pessoas estavam escutando umas vozes, peraí, o São Tomás estava sozinho ali no quarto, né, o que está acontecendo? Ele sai caçando papel e etc para anotar. Aí eu disse: São Tomás, com quem que você está conversando? Com o apóstolo Pedro e Paulo, né? É algo bem assim, inacreditável, né? É muito interessante, é um sujeito muito humilde também, né? Tem várias coisas da vida dele que são impressionantes, né? A sua humildade, a sua devoção, assim, é algo brilhante, né? E que se manifesta em obras, em canções, né? Por exemplo, Adoro Te Devote, uma canção maravilhosa, foi composta por São Tomás de Aquino, né? Mas o que mais encanta São Tomás de Aquino é o fato dele ser um doutor da igreja. Santo Tomás é um sujeito muito afeito à filosofia, muito afeito a temas filosóficos, né? No geral, a teologia. E ele ficou mais famoso pelo seu escrito da Suma Teológica, né, que são volumes assim imensos, né, dessa grossura. Infelizmente não tenho aqui volume físico, mas é algo brilhante que, inclusive, assim, é algo absurdo, né? Por quê? Porque, primeiro,
o acesso às escrituras e aos demais materiais era muito difícil na época. Então, o que o Santo Tomás fazia? Decorava, né? Algo assim impressionante. Se não me engano, dos 5 volumes, que é tipo quase 1.500 páginas cada, no mínimo, sim, ele errou, tipo, no máximo que umas 10 citações, mesmo assim, artigos, né? Há proposições, né? Coisas assim irrisórias, né? Textos bíblicos complexos e autores, autor tal do fulano comentou tal sobre tal versículo, como é a catena áurea, né? Inclusive eu tenho aqui a catena do Evangelho de João, né? Que é algo lindíssimo, né? Que inclusive ajudou na minha conversão. Mas São Tomás, ele é muito interessante por causa dessa abertura que ele tem à verdade, né? Como nessa oração do início aqui, né? Que é apresentada por uma obra, né, do padre Sertlanges, Antônio Sertlanges. Ela está também nesse livro A Vida Intelectual, né? Está também na página 47, né? No livro As Orações de São Tomás de Aquino, essa versão é bem difícil de achar dessa oração, né, que é uma oração atribuída a São Tomás de Aquino, né, que ela começa primeiramente instruindo como nós podemos ter tamanha inteligência, né, afinal São Tomás de Aquino decorou praticamente a Bíblia inteira, e decorou os comentários da Bíblia e citava as coisas de cabeça e errava pouca coisa, né, algo assim impressionante. Óbvio que há um elemento da graça, óbvio que é um elemento de uma certa revelação espiritual, né, do Espírito Santo e etc. Mas isso vem pelo fato também dele cultivar um certo amor à verdade, né? E é isso que essa oração diz, né? O filho da ciência, o filho da verdade, o filho daquilo que é a realidade, aquele espírito conformista de amar aquilo que está diante de si, né? Filho da ciência que balbucia, busca naturalmente a palavra que lhe falta no olhar divino. Ou seja, ele procura algo que lhe falta no olhar, né? Eu vejo a coisa e o simples fato de mim ver me faz amar, mas ainda me falta compreender aquilo, né? Me falta contemplar aquilo, né? Então ele busca naturalmente essa palavra que falta. Mas é na ciência cristã que se encontra essa falta, né? As pessoas olham pelas estruturas científicas, pelas estruturas racionais do mundo o tempo todo e a plenitude disso está em Cristo, né? Está no Logos, como no Evangelho de João abre, né? Em narré, em hologos, kai hologos, em proston theon, né? O princípio era o verbo, era a lógica, ou era a estrutura primária, era o ser, né? Eu sou aquele que sou. No princípio era o ser, né? E o ser ele se encontra em acidente em todas as coisas, né? Não em ato, né? Mas em acidente. Porque, como o Eclesiástico diz, né? Deus é aquele que sustenta todas as coisas com o peso de sua palavra, né? De suas mãos. E isso é belíssimo, né? E é nessa estrutura, nessa ciência cristã, né? Que se encontra, né, a banqueta, o escabelo, né, esse suporte do qual há uma elevação para Deus, né? Nós nos elevamos para Deus, nós contemplamos aquilo, né, que está diante de nós e vemos que aquilo foi criado com um propósito, que aquilo há uma logicidade, que aquilo não está ali por acaso, né? Que há um planejamento para aquilo. E isso faz parte do espírito científico, né? Da investigação. Porque, ora, aquilo não está ali pelo puro acaso, há um motivo daquilo ser assim. É algo lindíssimo, né? Qualquer coisa que nós venhamos olhar, né, na natureza, a árvore cresce, né? Ela é um ser. E eu contemplo aquilo. Eu vejo, poxa, isso aqui tem um motivo. Aí você olha todo o aspecto do ecossistema e diversas outras coisas assim, e você vê que nada está fora do lugar, né? Tudo está ali com um devido motivo, com uma devida finalidade, né? E a finalidade última das coisas é Deus, né? E por isso o espírito da oração é tão fundamental, porque
eu, quando tenho acesso à finalidade última, me facilita também ter acesso à finalidade acidental, digamos assim, que é a ciência específica, seja o direito, seja a psicologia, seja qualquer área, né? Então, levando para Deus, né, permite retornar a esse estudo, a essa contemplação, com uma alma mais iluminada, né? Ou seja, há uma infusão de inteligência, né? De uma inteligência sobrenatural também, na oração, nos estudos, no trabalho, nos nossos afazeres. E com os dons do profeta. O profeta é aquele que diz, né? Aquele que espalha. Eu estudo algo para transmitir algo para o outro, porque se fosse só para mim, é pura vaidade, né? Eu tenho que necessariamente estudar e produzir algo a serviço do próximo, né? Do outro. Aí continua essa oração, né? Tudo que instrui, tudo aquilo que te pega na mão, tudo aquilo que lhe ajuda, né? Que lhe esclarece, que não é obscuro, leva a Deus por um caminho seguro, né? E toda a verdade autêntica, a verdade que é autêntica, é por si mesma eterna, e ela é uma eternidade que nos orienta à eternidade de Deus, né? É isso que ele fala, né? E essa eternidade menor, né? Que é os universais, que é essa verdade descoberta do imediato, seja o exemplo que eu estou dando do ecossistema, ela revela um planejamento, né? Ela revela, em última instância, Deus em sua finalidade. E por isso que é um caminho seguro, né? Que ele diz aqui. A ciência verdadeira, que possui uma verdade autêntica, nos conduz a Deus, né? E para onde nós podemos ir, senão a essa origem, né? A origem de tudo, desse planejamento, né? E ele adverte, né? Se nós não chegarmos até essa origem, é porque houve um desvio no caminho. Você errou em alguma coisa do processo. Você não compreendeu, você não foi até as últimas consequências dessa investigação, dessa contemplação da verdade, né? Porque necessariamente terminará em Deus. Com o salto, né? Ou seja, com o salto, com o espírito inspirado, com esse ânimo, né? Você transpõe esses graus intermediários difíceis, né? Do estudo, esse trabalho árduo, essa contemplação muitas vezes difícil de estar diante de coisas paradoxais, né? Você, em oração, né, supera esses graus. E todas as questões que surgem, sejam qualquer resposta particular que apresente, você vai saber que há uma secreta voz que se responde, que é Deus, né? Porque ele é a finalidade de todas as coisas, né? Por mais que você não compreenda a finalidade imediata de algo, isso não implica necessariamente que a finalidade final seja Deus. Porque necessariamente vai ser o primeiro motor, né? Essa oração é maravilhosa, né? Ela é pouco conhecida e esse é o motivo de mim estar compartilhando com vocês. E para terminar o vídeo de hoje, né, nada melhor também que os 16 conselhos de São Tomás para adquirir o tesouro da ciência, né? Que ele dedicou isso a um irmão, né, em Cristo, João, né? E ele começa dizendo assim, né, o primeiro conselho é: escolhas entrar no mar pelos regalos, né, aos pouquinhos, né, e não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao difícil, né? Tantas pessoas cometem esse erro, né, de querer, eu quero dominar a alta filosofia, mas não sabe o básico, né? Eu quero dominar a teologia, ou em qualquer caso, por exemplo, o direito, eu quero dominar muito direito, né? No entanto, tem uma deficiência muito grande em gramática, né, no trivium. Isso é muito complicado, porque você não vai conseguir entender muito bem aquilo que é difícil sem compreender primeiro os rudimentos, né, aquilo que é fácil. O segundo conselho é: sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Por que isso, né? Porque é claramente um princípio da humildade, né? De você não se achar o sabidão, né? Tem um episódio muito famoso na vida de São Tomás de Aquino, que ele estava numa aula, alguma coisa assim, assistindo e etc, e confrontaram
ele basicamente, ele ficou calado, né? E acho que era sobre Aristóteles, alguma coisa assim, agora não me lembro ao certo, mas questionaram São Tomás, né, vamos dizer assim, e ele ficou calado, né? Não, tudo bem, se você sabe, continue. Deixou o sujeito discorrer todo o seu raciocínio até o final, né? E chegou uma hora que chegou no limite, assim, o pensamento do cara foi ao limite. E São Tomás, muito humildemente, né, falou, não, é tal coisa, né? E basicamente desbancou tudo ali, né? O que eu quero dizer isso? Ele foi lento ao falar. É importante, antes de qualquer leitura, antes de qualquer debate, compreender o outro lado. Pessoas muito empolgadas para falar, elas não estudam muito bem. Porque elas estão querendo muito mais que o autor concorde com algo que previamente ela quer, né, que concorde. Isso é muito errado. Porque eu tenho que estar disposto a descobrir algo com o outro, né? Então isso é muito importante, você ter esse espírito de humildade, de falar assim, eu não sei tudo, o que eu posso aprender com essa pessoa? Antes de me querer fazê-la concordar com o que eu já creio previamente, deixe-me entender o que ela está apresentando, talvez seja útil. Quem sabe, no fim, nós até concordemos e não houve ali um descuido de linguagem ou qualquer coisa assim do tipo. Então é importante manter esse espírito de silêncio, esse espírito de abertura para com o outro, para com um processo de educação, né? E por isso é necessário ser lento para falar e lento para dirigir ao parlatório, né? Porque necessariamente nós temos que estar aberto à possibilidade de nós estarmos errados eventualmente, ou não saber tudo, né? É uma posição de humildade aqui, né? O terceiro é muito importante também, que é guardar a pureza de consciência, né? Você principalmente não acreditar em uma coisa meramente por um argumento de autoridade. É você necessariamente estar disposto a ver a verdade. É você, ao invés de, por exemplo, antes de mais nada, isso aqui é a doutrina da igreja, eu tenho que acreditar. Tudo bem, eu concordo. Mas o espírito filosófico da coisa é você também entender o porquê a igreja condena tal coisa, por exemplo. Ou, segundo Aristóteles, tal coisa é errada. Mas por quê? Qual o raciocínio? Isto é correto? Isto é incorreto? Isto é verdadeiro? Guardar a pureza de conhecimento, de consciência, né, é importantíssima, né? Porque é necessário nós sermos sinceros com a verdade, né? A verdade, ela é como se fosse realmente autovalorativa. Ela só se entrega para quem está disposto a entregar por ela. Ela não entrega para quem não é puro de consciência. A verdade, ela só se entrega para os heróis, para aqueles que estão dispostos a protegê-la, né? Aqueles que estão dispostos a abrir mão de si para ter dela, né? Ela é autovalorativa nesse sentido. Sem pureza de consciência, isso é impossível. O quarto, nós já falamos muito daqui, é nunca deixes de dedicar-te à oração, pelos motivos aqui já expostos, né? O quinto, né, frequenta com amor a tua cela se queres ser introduzido na adega de vinhos. Tem um disco muito interessante também, que acho que é de Alcuino de York, se não me falha a memória, que ele diz que as raízes das letras são amargas, mas os seus frutos são doces. Ou seja, muitas das vezes você vai despender muito tempo amargo de estudo para descobrir algo muito simples, né? Para pensar, São Tomás de Aquino, com toda a sua alta filosofia, com a sua alta inteligência, chegou na mesma conclusão da senhorinha da paróquia. Isso é algo maravilhoso, isso é algo assim, nossa, é brilhante, é algo belo. Por mais que São Tomás ele gastou ali um tempo gigantesco decorando o evangelho, decorando todos os comentários, autores, ideias, ele leu muita coisa. E, por fim, ele chegou na mesma conclusão da senhorinha da paróquia ali, analfabeta, de que o Santíssimo Sacramento, por exemplo, é de fato Jesus, né? Que a Eucaristia é de fato Cristo, né? E isso é de uma humildade, de uma
de uma beleza muito grande, mas é importantíssimo você ter noção de que o preço é alto, né? E de que não adianta você simplesmente cortar processo. As raízes, elas serão muito amargas no estudo, né? E você tem que ir com amor, né? O amor à verdade. Mas, em troca disso, você vai ter um conhecimento, uma plenitude de espírito muito grande, né? Os frutos são bons, você vai ser introduzido na adega de vinhos, dos melhores vinhos. Mas para isso é um processo de maturação, né? Isso é importantíssimo. Sexto, mostra-te amável com todos. Novamente, humildade. Amar o outro também está disposto a ouvi-lo, nós já falamos aqui. Mas também é contra o espírito de arrogância, né? Ser amável é você não achar que é mais inteligente, portanto, se você conhece mais, logo você é 1000 vezes superiores à senhorinha da paróquia, por exemplo, né? Como eu disse. Não, são simplesmente vocações distintas, muitas das vezes, né? São simplesmente modos distintos de carisma, né? Que é algo belo também. As pessoas têm personalidade, as pessoas são distintas umas das outras. Nós temos que amá-las com a sua personalidade, né? Quão diferente que é, por exemplo, um apóstolo São Pedro do São Paulo. Sim, são bem opostos. Um é muito mais sanguíneo, né? Muito mais assim, vamos resolver aqui. O outro é muito mais contemplativo, né? E mais intelectualizado, digamos assim. Contudo, os dois são verdadeiros, são simplesmente pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno, né? Não diria nem que são pontos de vista diferentes, diria que são abordagens distintas, né, da mesma coisa, né? Que não necessariamente são contraditórias, mas complementares, né? Porque, aliás, o corpo de Cristo é perfeito por causa disso, porque uma mão ela é diferente de um pé, né? E são questões distintas, mas que são importantes. O sétimo conselho é: não te preocupe com as ações dos outros. Esse aqui é importantíssimo e principalmente um conselho para os nossos dias atuais. Afastai-vos da fofoca, né? Do falatório, da televisão. Ah, você viu o fulaninho? Olha, isso não vai te agregar em nada. Afasta-te disso, né? Das ações dos outros, né? Não te interessa, preocupe com aquilo que é eterno, com aquilo que edifica. Se você for perder tempo com fofoca, isso não é bom para você, não é bom para outra pessoa, não é bom para ninguém, né? A não ser se for um testemunho, né? Um testemunho é muito bom ver testemunhos das outras pessoas, né? Ah, me converti, isso é algo muito bonito. Mas isso, a finalidade em si não é a fofoca em si, mas é aquilo que está por trás, né? Então, é bom afastar desse tipo de falatório, né? Segundo São Tomás. Oitavo, não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. É basicamente o sujeito, né, que não está disposto a amar a verdade a tal ponto, né, de ter um tempo de estudo todo dia, né. A familiaridade com qualquer coisa, né, com amizade, com qualquer coisa assim que não envolva estudo, é bom ter amigos de estudo, né, inclusive recomendo. Eu mesmo tenho alguns assim que me ajudam muito, que nós estudamos coisas juntos, etc. Mas essa amizade é circuncidada, vamos dizer assim, ela está circunscrita ao estudo. E não o estudo a essa amizade, entende? Então, é um espírito diferente aqui. Então, a familiaridade excessiva, ela dá ocasião para afastar ao estudo realmente, assim. Então, é algo a se considerar também. Lógico, também é bom evitar extremismos nesse sentido, né? Pelo menos eu recomendo. A amizade, ela é muito importante. Nono, não envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Nossa, Romulo, você não acabou de falar da senhorinha da paróquia lá, que ela é muito importante? Ou nós podemos estar falando, São Tomás foi isso? Mas preste bem atenção às palavras e às ações dos leigos, né?
Muitas das vezes as pessoas não sabem o porquê elas fazem as coisas e muito menos o motivo que está por trás. Um exemplo que eu posso dar muito claro é a liturgia. As vestes dos padres ou as reverências que eles têm, nem todo mundo sabe disso. Um intelectual provavelmente ele vai saber aquilo que está por trás, né? E, portanto, não é bom você tomar como pressuposto aquele que não é sábio, aquele que não entende, mas aquele que entende, né? Entretanto, também é bom você que esteja disposto a aprender com aqueles que são leigos, né? Mas não é bom você se envolver com uma maneira incerta, né? É muito mais seguro você procurar um São Tomás de Aquino, um Garrigou Lagrange, outros santos e pessoas mais entendidas do que alguém maluco por aí, né? É bom a gente selecionar bem os nossos mentores, inclusive diretores espirituais, recomendo muito, né? Selecionar muito bem quem é que lhe aconselha, inclusive na vida prática, isso é muito importante. O 10º, né, evita passeios inúteis, né? Isso aqui não precisa nem falar, né? Passeios inúteis, tudo que é inútil afasta da sua vida. Leve uma vida heróica. E aqui eu uso, inclusive, as palavras de São José Maria Escrivá, né? No início do caminho ele fala, né, que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil deixa rastro, né? Ou seja, a sua vida ela precisa ser como uma semente que é plantada na vida dos outros. Você precisa ser útil. Você precisa dar fruto. Então, evite passeios inúteis, evite inutilidade. Leve uma vida heróica, né? Isso é importante. 11º, né? Não deixes de imitar as condutas dos santos e dos homens de bem. Você aprende por imitação. Sempre. Romo, como é que você fala bem? Muitas pessoas às vezes me perguntam isso. Imitando. Quem fala bem. Romo, como é que você é inteligente? Você gosta de teologia e tudo mais? Como é que você aprendeu tanta coisa de teologia? Imitando. Porque, aliás, o estudo, quando ele retém na memória, a memória ela fica muitas das vezes presa por repetição, né? Por imitação, portanto. Então é necessário você imitar, você ter bons padrões de imitação. Porque, querendo ou não, você vai imitar alguma coisa. Nós falamos português, né? Pelo menos eu imagino que a maioria aqui deste canal fala em português. Nós aprendemos a falar esse idioma imitando. E podemos também melhorá-lo, né? No seu falatório e etc., imitando pessoas que falam bem o idioma. Mas, em última instância, você vai imitar. Se você estiver num contexto de um português mais mal falado, você irá necessariamente pegar certos trejeitos daquele lugar. Infelizmente, nós imitamos aquilo que nos está em volta, né? 12º, não consideres de quem ouve as coisas, mas tudo que se disser bom, confia-o à tua memória. Rômulo, tem um comunista ali falando que não sei o que tem, tá? E o que é que você aprendeu com isso? Uma coisa você aprendeu, de bom ou de ruim, né? Mas um sábio, ele projeta inteligência em todas as paredes, né? Tudo da sua volta. E um tolo, a sua idiotice, a sua burrice. Então, uma pessoa sábia é aquela que consegue ver a inteligência até mesmo nas pessoas que não necessariamente possuem a inteligência. E mais importante, sem considerar preconceituosamente de quem fala. Um exemplo é muito dessas questões ideológicas, né? Eu não vou escutar fulaninho de tal porque ele é de direita ou de esquerda, ou ele é protestante, ou ele é não sei o que tem. Lógico que é importante nós selecionarmos quem nós ouvimos, mas é importante, antes de mais nada, estar aberto à verdade. E não de que lado ele está. A verdade ela está além dessa separação. Jesus, muitas das vezes, ele via verdade nas ações do bom samaritano. Ele viu uma boa ação do bom samaritano. Ele soube ver para aquela pessoa e não considerar o grupo do qual ela estava.
Ele estava mais disposto a ver a verdade que estava por trás daquele indivíduo. Ele não simplesmente quis segmentar aquilo, né? 13º, tudo que leres, ouvires, põe em prática para compreenderes. Isso aqui é lógico, coerência de vida. O que eu li, eu pratico. Isso é difícil? É muito difícil. Muito difícil. E quem está falando aqui é um santo. Então, o nível de padrão que um santo tem de certo, de virtude, é altíssimo. É belo. É algo lindíssimo, né? Lindíssimo. E isso ajuda no quê? Na compreensão. A verdade vista é verdade obedecida. Isso aqui é importantíssimo. 14º, esclarece as tuas dúvidas. Tem dúvida? Esclareça, né? Com o quê? Com várias pessoas, né? Principalmente uma autoridade capacitada para tal. Uma pessoa de sua estima. Sobretudo, nós temos os santos, tudo, né? Tudo. Bons autores. Então, esclarece as tuas dúvidas. E esteja aberto, né? Questione, não procure só respostas prontas. Isso aqui é necessário. Você não pode ficar simplesmente na decoreba nas respostas prontas. Você tem que raciocinar por conta própria, né? Você tem que ver com seus próprios olhos. Você tem que ir lá abraçar aquela verdade, ver ela e realmente eu amo e eu estou vendo isso aqui diante dos meus olhos agora, né? Eu não preciso simplesmente de uma autoridade que me diz, eu vi. A dúvida, porque o esclarecimento é isso. O esclarecimento ele não é simplesmente você decorar uma resposta pronta. Não, é você ver de fato aquilo, né? 15º, esforça-te para armazenar tudo o que puderes na biblioteca do teu espírito. Ou seja, como quem enche um vaso, né? Ou seja, o nosso espírito é um vaso vazio. Ou seja, armazene o que puderes, né? De bom, né? Principalmente. Nós somos... eu não gosto muito disso, mas dessa... Muita gente fala disso, né? Por exemplo, da tábula rasa. Né? Nós somos a tábula rasa. Mas nós temos certos preconceitos, enfim, que realmente não vem ao caso, mas nós somos realmente rasos no sentido de que nós nos construímos a partir daquilo que nós consumimos, a partir daquilo que nós amamos, né? Nós enchemos o vaso do nosso espírito, como diz aqui São Tomás, né? Com aquilo que nós consumimos, né? Com a biblioteca que está diante da gente, com a palavra que é solta diante dos nossos olhos e que vão para os nossos ouvidos e para a nossa memória, né? E para o nosso coração. E é bom nós selecionarmos também, termos cuidado com aquilo que está diante de nós para nós armazenarmos em nosso coração aquilo que é realmente importante, né? E por último, nunca busque o que está acima de tua capacidade, né? A tradução aqui não está boa, né? Não busque estar acima de ti, né? Mas o sentido original, né? Altiora tene queseres, né? Queseres. Não buscar algo que está acima da tua capacidade. Eu quero compreender em última instância a eternidade ou sei lá, qualquer pira dessa assim. Olha, a sua mente não é capaz. Então, não busque aquilo que está acima da sua capacidade. O infinito, ele não cabe na sua mente. É muito mais fácil você estar disposto a uma parte da revelação do que é essa eternidade, né? Em última instância, a gente sabe que é Deus, mas até Deus, em sua completude, ele não cabe na nossa mente. Então, é idiota você tentar compreender todos os sentidos. É necessário um aspecto da fé, é necessário um aspecto da esperança, um aspecto do amor, porque você sabe que aquilo é bom, belo e verdadeiro. Bom, são esses os conselhos de São Tomás, né? São conselhos úteis para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada de santidade, né? E sem dúvida nenhuma, quem sabe, podemos
termos um pouco dos frutos, né, que São Tomás teve, né, que ele deixou para nós. E nós vemos esses frutos, né, graças a Deus, a tantas pessoas que consomem o tomismo. Nós vemos o fruto disso no direito, o fruto disso atualmente na psicologia, né, que tem sido algo maravilhoso, né. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, mais em homenagem mesmo ao Santo Tomás de Aquino, que é esse santo que eu estimo demais, né, demais mesmo. E espero que vocês pratiquem, né, como eu busco praticar na minha vida, estes grandes tesouros, né, deixados por esse gigante, né, para nós, né, tão humilde, né. E isso é interessante, só lembrando de uma coisa, lembrei de um fato aqui. São Tomás, quando ele estava para morrer, ele estava doente, etc., estava numa caminhada com outros frades, ele teve uma luz, assim, né, e ele já estava quase terminando a Suma Teológica, né, ele teve um certo êxtase espiritual, do qual ele viu quase como se fosse o Espírito Santo, assim, né, e a vontade que ele teve foi de queimar toda a sua obra, né, e lógico que não deixaram, graças a Deus, né, porque é uma obra maravilhosa, mas ele falou que tudo isso aqui é pó, diante a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Espírito Santo, a grandiosidade disso tudo, sabe? Toda essa teologia, todos esses meus escritos aqui, isso que, por mais grandiosos que sejam, e realmente são grandiosíssimos, né? Uma obra grandiosa, que é desfrutada em diversas outras áreas. E, no entanto, no fim da vida dele, ele falou, isso aqui não é nada. Né? Isso aqui é grande, mas é um grão de areia, né? Perto desse planeta aqui, desse universo. Nós temos que ter essa consciência, né? Que por mais grandioso que seja a nossa missão, né? Ela o é, né? Pequena existencialmente falando, mas ela é bela, né? Ela serve de algo, ela serve para o outro, né? Para a santidade, para a nossa santificação e a santificação do outro. Fazer um bom serviço é santificar-se e santificar o outro, né? Esse foi o vídeo de hoje, então agradeço vocês por terem assistido. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, comentem, e um grande abraço, pessoal.